Boa tarde, senhoras e senhores. 3 neurônios novamente, programa 268. Semaninha agitada, eu e o Pedrinho. Opa! Como o Tranca-Rua trancou São Paulo inteiro, a gente não pôde fazer o programa, está tudo fechado. No Clube Nacional, a gente faz normalmente. Então estamos aqui, um amigo nosso muito querido cedeu a biblioteca para que a gente gravasse aqui na biblioteca dele, que não deixa de ser um cenário bonito também. Talvez mais bonito que o outro, colorido, livros belíssimos, etc. Tal, cadeiras confortáveis. Pedrinho, boa tarde. É isso aí, vamos em frente, obrigado. que atrás Vamos vem lá. gente. Pedrinho, eu ia te pedir hoje para que você sempre me penitencio, que eu quase não deixo o Pedrinho falar. Então, é o seguinte, dá uma geral no panorama político, geopolítico do momento. Bom, eu acho que nós tivemos o privilégio de ver muitas coisas durante a nossa vida. O homem chegar na Lua, um Papa renunciar, que fazia 300 anos que não acontecia, e agora um momento de mudança do caleidoscópio geopolítico, né? Se nós pararmos para fazer uma reflexão com coisas do passado, acabou a hegemonia dos Estados Unidos da América, porque com fraude ou sem fraude, permitiram que um débil mental chegasse à presidência dos Estados Unidos, porque achavam o Trump antipático, autoritário. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos está em franca decadência. Haja visto, há 10 dias atrás, ele caiu na escada 3 vezes ao subir ao avião. Você falou, eu não queria interromper, mas é que é impossível. Claro. Você falou com fraude ou sem fraude, eles elegeram um cara que precisa usar fralda. Exatamente, foi bem lembrado. Bom, e as duas superpotências que ainda sabem esses assuntos pela longa vivência histórica, que são a Rússia e China, já perceberam que o cara é um idiota e que os Estados Unidos está em grande declínio. The other guy blinked. The other guy sobre blinked, isso. Exatamente. Então o que acontece? Quando o Água de Bidê disse para o Putin que ele era um assassino, o Putin falou assim, para reconhecer um assassino precisa ser outro assassino, está certo? E ele, pelo contrário, desejou saúde para o presidente americano. Foi um tapa na cara de luva, de pelica. Exato. 15 dias depois o cara passa aquele papelão lá. Caiu, deu um triplo carpado na escada. Exatamente. E eu vi um meme maravilhoso, ele agradecendo a Kamala por ter amarrado o cordão dos sapatos dele. Só que ela amarrou de um pé no outro pé, por isso que ele não conseguia andar e caiu, tá certo? Bom, e na China, submeter os diplomatas americanos àquele teste de Covid feito na parte anal, né? E os Estados Unidos não fizeram, não reclamaram, Quer dizer, isso é um escárnio. Aliás, a China vai querer se vingar de todos os países que no passado se aproveitaram das fraquezas e puseram o seu domínio lá. A Inglaterra, com a guerra do ópio, tá certo? Os Estados Unidos, que na Guerra do Pacífico deu uma demonstração clara do poderio bélico americano, e agora o Brasil ela tem medo porque ela depende da comida que o Brasil produz. Tá certo? Pois é, aí, se me permite fazer uma chicana. É o seguinte, eu acho que algumas coisas que estão acontecendo, isso aqui é opinião minha, algumas coisas que estão acontecendo, a gente está deixando o poste fazer xixi no cachorro. Que é o seguinte, o Aming, esse tarado, esse embaixador que está aí, fazendo exigências e querendo que já pediu demissão, né, nessa hora. Não interessa se a gente gosta ou não gosta dele. Mas é interferência. Pedir, interferência na política interna brasileira. Do meu país, o cara quer mudar um ministro. Que é isso, Então, na hora que você baixa as calças... Para falar em português, claro. É isso que acontece. Então, ele ainda quer que a gente peça desculpas por estar de costas. Exatamente. Agora, o que o Brasil faz?
dá ouvido para esse tipo infeliz, que é o seguinte, a gente já sabe o passado dele, eu já falei aqui, não vou repetir. O canalha andou liquidando a América Latina ao redor. Agora está no Brasil. O pessoal lá na China confia nele. Quer dizer, o imperador atual, porque lá nunca deixou de ser império. Tem um amigo meu que escreveu uma coisa na internet, assim, essa história de comunismo é papo furado. Tem um imperador lá. Tem um imperador. O imperador faz com o povo que bem entende. Bom, aí acontece o que está acontecendo. E a boca pequena fala-se que o cara ofereceu 10 milhões para o cara que toca a lira lá na Câmara. Não sei se é verdade ou não, mas essa ingerência nos assuntos internos do país e aceitar isso, quando a gente sabe que se a gente disser assim, amigo, é o seguinte, eu vou fazer o que bem entendo, e se você quiser retalhar, fechar as fronteiras, pode fazer à vontade. Só que não vai mais grão para vocês, nem água. E uma semana ou duas para chegar a frota de vocês, para nos bombardear, vocês já morreram de fome. Ou algum outro bilhãozinho de pessoas lá na China morreu de fome. Então, quem tem a hegemonia no mundo, no momento, é o Brasil. Só que não temos homens que estejam entendendo isso, que é a hora do Brasil se tornar o grande defensor dos valores ocidentais, da fé católica verdadeira, não essa fé católica desse Papa Capi, que está lá, tá certo? Enfim, então eu acho que para melhorar o quadro, entre aspas, só falta a Rainha da Inglaterra morrer. Aí, como diz os argentinos, vocês vão ver como é que se dança o malandro. Eu vou dizer um negócio para você. Sabe que tem aquelas inúmeras piadas do gênio que dá 3 desejos. Eu imagino que se o gênio aparecesse, eu pedisse a cabeça da Rainha da Inglaterra, ele ia dizer, meu filho, pede outra coisa porque isso está difícil. Porque a mulher é imortal. Então, imorrível, como diz um amigo meu mais letrado. Tá certo. Bom, então, Pedrinho, estamos mais ou menos no mato sem cachorro, mas quem não tem cão, caça com gato. Instead. Então, vamos lá. O que nós temos para o momento? Bom, as coisas chegaram num ponto. Precisamos dizer a data que nós estamos gravando. Que dia é hoje? 30 de março de 2021. Opa! É a véspera! Quem sabe a gente ganha um presente de Páscoa? Meu Deus! Porque hoje, 3 dos ilustres estrelados estão chupando cana e assobiando ao mesmo tempo. Tá certo? Você gosta dessas metáforas antigas, infantis? E agora, o problema é o seguinte, que tem algum idiota que assessora o presidente que só faz escolhas desastrosas, tá certo? Isso sim. Então, não vai ser pior a emenda do que o soneto? É a pergunta que fica no ar, tá certo? No ar. Mas eu tenho a impressão que a estação está acabando o verão. A estação da melancia está acabando. Acabou, Na safra de melancias que acabou. Parece que as melancias, as últimas melancias estão sendo descartadas já porque já não prestam jogadas no Ceasa para os pobres pegar na rua. Isso. Exatamente. Isso. Então, quem sabe amanhã. Dia 31. Dia 31. Agora, um amigo meu, que é muito maldoso, falou: ainda bem que nos livramos do idiota número 1 da República, que era o ministro da Justiça. Que quando o Supremo interferiu na capacidade presidencial em abril do ano passado, ele deveria ter imediatamente dito: senhor presidente, resista porque eles estão exorbitando das funções constitucionais. Agora não, e ainda deixou, uns dias atrás, o presidente lá, de joelhos, pedir para ser revogada a medida. E eles disseram: não, o presidente saiu com o rabo entre as pernas, tá certo? A que ponto chegamos? Agora, vamos mais além. Já que hoje é dia 30, a novidade do momento, olha, é brincadeira sabe aquelas corridas de remo? Imagina que você tem um cara remando num sentido e o resto no outro. Que é mais ou menos o que está acontecendo. Exatamente. O PSOL fez um pedido direto ao Cabeça de Pênis e o Cabeça de Pênis anulou a construção da Transgrão. É uma ferrovia importantíssima para o agronegócio brasileiro. Que ia tirar toda a produção de grãos e trazer para os portos.
O cara, a pedido do PSOL, ou seja, por causa para salvar a mata. Agora, veja bem, essa Transgrão, segundo me consta, ela vem por uma área onde já tem uma estrada, então não vai atingir mata nenhuma. Exatamente. Então, agora, o cara manda, e a pergunta é a seguinte: quem que manda na zona? Quem é a cafetina? Do momento. Do momento, a cafetina do momento. Ou seja, nós temos um cara no Palácio da Alvorada, que teoricamente é o dono do bordel, ou é o que manda no bordel, né? Mas ele terceirizou? Ele terceirizou para um bando, 11 cafetinas, que agora mandam no Brasil. Mandam na putaiada toda, com perdão da grosseria. Isso vai acabar, porque esses caras, eles vão ter uma vida de cachorro. O outro é xingado em Portugal. Imagina se eles saírem na rua aqui um dia. Por falar em xingado em Portugal, que não tem nada a ver, mas que é longe, né? Tem um aqui em São Paulo que usa uma calça apertada, que disse que saiu da casa dele. Ele saiu da casa dele, foi morar no palácio. Mas isso me lembra um pouco da Maria Josefina, né? Josefina não, a Maria Antonieta. A Maria Antonieta, Maria Josefina não tinha nada a ver com isso. A Maria Antonieta, né? Você não tem pão, como a brioche, né? Então é o seguinte, o cara foi morar lá porque ele estava sentindo falta de segurança. Bom, por falar em falta de segurança, Pedro, é isso aí. Vamos falar de uma palavra que está em desuso: dignidade. É o seguinte: quando as pessoas não entendem dignidade, então quando um cara que teve educação e que tem dignidade se revolta contra uma ordem absurda de um governador na Bahia, um canalha, porque as notícias, a narrativa da imprensa o cara surtou. Ele não surtou. Teve 3 horas de negociação com ele porque ele falou que não ia respeitar a ordem de sair para cima dos caras que queriam sair e trabalhar, tá? Aí a pergunta de $1 milhão é o seguinte: ele estava armado? Estava. Ele tinha dado uns tiros para cima? Tinha. A narrativa da imprensa é que ele atirou nas forças de segurança que estavam lá. Eu vi o vídeo. Um vídeo que um cidadão gravou, inclusive tem as opiniões dele, ele começa a chorar no vídeo, mataram o cara, etc. Uma coisa horrorosa. Então é o seguinte: se você tem um cara, lembra aquele filme que nós falamos um dia de cão? Um Dia de Fúria, né? Um Dia de Fúria, com Michael Douglas. Isso, o cara surta e sai matando gente. Bom, muito bem, a pergunta é a seguinte: vamos dizer que o cara surtou, tá? Na pior das hipóteses. Não tem um sniper para dar um tiro em algum lugar no cara, na perna, alguma coisa que desarmasse ele e jogasse no chão. O cara foi literalmente massacrado. Várias pessoas atiraram nele no chão, morto. Para não ter dúvida. Não, é massacre. É coisa assim para assustar. É coisa de ditadura das mais perversas. Exatamente. E como nós não temos mais lei no Brasil, nós estamos sendo governados por homens, uns melhorzinhos, uns piorzinhos, tá certo? Então a secessão com a legalidade já houve, e já nós vamos ter, se os militares não tomarem providência, de secessão territorial. Sim, depois de 500 anos vão fracionar esses gigantes. E para quem não entende, isso chama-se secessão, é a guerra civil e a separação dos estados. Exatamente. Então é o seguinte, vamos deixar claro isso, para a quem interessar possa, tá? Carta aberta ao senhor presidente e às autoridades legais, que ainda são legais nesse país, tá? Nós já estamos vivendo num lugar onde não impera a lei. A São Paulo, com esse meio lockdown idiota que foi construído aqui pelo governador e prefeito, está entregue aos assaltantes. Ontem, na frente da minha casa, um carro estava sendo roubado, eu tive que chamar a polícia, gritar com o cara lá, que ainda me ameaçou de sei onde é que você mora, tá? Pra vocês terem uma ideia. Tá certo. Sei onde é que você mora, eu vou voltar. Chamei a polícia, a bem da verdade, um carro de polícia, eu acho que uns 10, 15 minutos depois, passou lá pela rua. Não sei se pegaram o indivíduo ou não, dei a descrição, tudo. Então, São Paulo está entregue às traças. O país está entregue às traças. Então, amanhã, dia 31, é uma data icônica.
Tem gente que diz, a ditadura. Naquele tempo da ditadura ninguém andava roubando, muito pouca gente. Você andava sem medo, você andava sem medo na rua e só sofreu, entre aspas, os canalhas, o bandido. Tem guerrilheiro que matou gente inocente, como no aeroporto lá de Guararapes. Com a bomba no aeroporto. Exatamente. Então é o seguinte, gente, agora, hoje é hora. Não dá para esperar mais. Estão matando nossos irmãos na rua. Estão matando porque não obedeceram uma ordem canalha de um cara que de cientista não tem nada. Um imbecil. Se você vê esses caras falando, é uma tristeza. Os caras nem português sabem. Não sabem, são absolutamente ignorantes, né? Eu vou contar um episódio que aconteceu com o senhor, que se tivesse vivo, hoje teria uns 100 anos. E tinha um sobrinho, que é mais ou menos da minha idade, 70 anos, e isso há 50 anos atrás, ele virou-se para o sobrinho e falou assim: oi fulano, vou te dar um livro de Natal. O sobrinho falou assim: obrigado tio, já tem um. Já tem um. É como se fosse eletrodoméstico, você já tem um. Deixa eu ver quanto tempo que a gente já está. Já passou o tempo, Pedrinho. Então, muito obrigado. Olha, esse foi o 286, né? 268. 268. 268. Voltaremos. A gente vai aguardar os acontecimentos. Exatamente. Como está tudo meio difícil, nós vamos fazer tudo esquisito, nós vamos fazer o seguinte programa aqui na biblioteca também, desse nosso amigo. E não vamos comentar sobre os possíveis acontecimentos das próximas 24, 48 horas. Exatamente, senão vai ficar datado. Senão vai ficar datado. Então, vocês aguardem as novidades que estão para acontecer, que tem que acontecer, caceta, tem que acontecer. Tá certo. Chega, a gente não está aqui numa escravidão danada, num país de quinto mundo, não é possível. Alguém tem que ter um pouquinho de... Tem que ter um neurônio que fale com o outro, como nós aqui. Exatamente. Aqui sobra um. Tá ótimo. Gente, um beijo para todos. Muito obrigado. Cliquem, compartilhem e até o próximo.